Então, hoje eu vou falar sobre a palavra de Deus. E nós vamos, como ponto de partida, refletir no Salmo 119. Pode deixar que eu não vou ler o Salmo 119 todo, não. É o maior capítulo da Bíblia, né? Vamos ler dos versos 89 ao 96. Para sempre o Senhor, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que tu ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua palavra é poderosa, é viva, é tremenda. O salmista começa falando que a palavra do Senhor permanece no céu. E ele reflete sobre a criação, né? Que Deus criou tudo e de geração em geração tudo está permanecendo. O Senhor mantém o universo. Ele não só é o criador, mas é o sustentador. E conforme ele ordenou, tudo perpetua, se mantém, porque todas as coisas obedecem a ele. Também aparece isso no Salmo 19, né? Que ele começa falando sobre a ordenança da criação, sobre a linguagem da criação e que a glória de Deus se manifesta nos céus. E depois ele passa a falar da palavra, a palavra de Deus, a lei do Senhor. Aqui no Salmo 119, nesse trecho, ele diz: se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Então, ele louva a Deus sabendo que Deus é o Criador, que Deus é o sustentador de todas as coisas, e ele também declara, né, que a palavra de Deus, a lei de Deus, é a alegria dele. Isso é interessante porque o salmista mostra que a vida com Deus não é uma vida sem angústia, não é uma vida sem problemas, né? Mas onde é que ele buscava o refúgio? Na lei do Senhor. E a lei se tornando, a palavra de Deus se tornando toda a alegria dele. Ele diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois pois por eles me tens vivificado. Então, os preceitos de Deus, eles renovam a gente, eles nos vivificam. Os preceitos de Deus nos ensinam os caminhos da salvação. Sou teu, salva-me. Eu pertenço a ti, ó Deus. Tenho buscado os teus preceitos. E os ímpios me esperam, no verso 95, para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. O salmista também está falando de uma situação de ameaça ou de preocupação futura, né?
porque existem circunstâncias difíceis, pessoas que se opõem, àqueles que temem a Deus, e ele olha para frente e vê, imagina e pensa, os caras estão esperando para me fazer mal, para me destruir. Mas eu vou atentar, eu vou me ater, eu vou me apegar aos teus testemunhos. E termina esse trecho dizendo: a toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Neste trecho, então, vem a palavra de Deus, a lei de Deus, os preceitos de Deus, os testemunhos de Deus e os mandamentos de Deus. Tudo isso faz parte da palavra de Deus. E a gente pode aprender, crescer, ser alimentado, ser instruído para a salvação nesse conjunto da palavra, dos testemunhos, dos preceitos, dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor. Quando a gente fala da palavra de Deus, se você for ver na Bíblia, esse tema, a palavra de Deus, ele é um tema muito amplo. A gente pode destacar muitas coisas diferentes, muitos sentidos diferentes para essa temática. E eu vou falar de 5. A palavra de Deus na criação. Então, a Bíblia diz que os céus e a terra e tudo o que neles há foram criados pela palavra, foram criados por Deus, mas quando Deus moveu-se para fora de si mesmo, no ato criador, por meio da sua palavra. E disse Deus, Gênesis 1, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja o céu, as águas, e foi falando Deus. Então, nós sabemos que céus e terra passaram a existir, eles são visíveis, eles são concretos, palpáveis, mensuráveis, mas passaram a existir a partir da palavra do Senhor, que a gente não vê essa palavra criadora, mas ela não é menos poderosa porque não é visível aos nossos olhos. O outro aspecto é a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. Então, Deus deu esse testemunho da glória dele, da sabedoria dele na criação, em tudo que existe, na natureza, na perfeição da natureza, na maravilha, nos mistérios da vida. E Deus não deixou a gente sem um testemunho através das Escrituras. Ele mandou a sua palavra, mandou os seus profetas, o povo de Israel, e através desse povo, Deus nos legou as Santas Escrituras. Então, a Bíblia, chamada a Palavra de Deus. Terceiro aspecto que a gente pode dizer sobre a Palavra de Deus é o Verbo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus Cristo
é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Mas no Apocalipse, ele é chamado a Palavra de Deus. O Verbo é a palavra. E, neste caso, a palavra é uma pessoa, é um ser divino, eterno. É uma das pessoas da Trindade. A ele é atribuído essa designação, a palavra de Deus. Um quarto aspecto que a gente pode dizer, a palavra de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás, ele querendo que Jesus fizesse um milagre para interesse próprio, qualquer coisa assim, independentemente do Pai, mandou que as pedras se transformassem em pão, deu essa sugestão, né? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Respondeu usando a palavra escrita, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, tem a palavra que saiu da boca de Deus, a palavra criativa, quando ele disse: haja luz, mas tem a palavra que sai da boca de Deus para nos alimentar, para nutrir a nossa fé, para nutrir a nossa vida física e espiritual. Isso também é a palavra do Senhor. E neste capítulo 119, mais de uma vez, mas neste trecho especificamente, no verso 98, diz: a palavra, é o quinto aspecto da palavra de Deus, que diz: a palavra de Deus está escrita nos céus. Diz assim: o Senhor, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Em outras passagens das Escrituras diz que a palavra de Deus está escrita nos céus. Esse é o quinto aspecto que a gente vai falar. Hoje eu vou falar de 2 deles e, se Deus quiser, no domingo que vem eu vou falar dos 3 últimos. Então, hoje eu vou falar a palavra de Deus na criação e a palavra de Deus às Escrituras. Então, na criação, essa voz, esse mover, esse verbo, essa palavra de Deus, ela é gigantesca, absurdamente criativa. Então, a voz, a fala de Deus. Quando Deus diz algo, não é só o dizer, é um agir, manifesta um poder criativo, não só de sabedoria, mas de criação efetiva mesmo. Quando Deus disse: haja luz, houve luz. Os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. E essa palavra, ela é poderosa. Veja o que Isaías diz no capítulo 55, verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra que sai da boca de Deus, ela é operosa, ela é viva, ela é criativa, ela realiza, ela move coisas, ela faz coisas acontecerem. Né?
uma pessoa que estava rogando a Jesus um milagre, uma cura, disse: Senhor, dize somente uma palavra, né? Quando Deus fala, quando Deus disse, haja luz, quando Jesus disse, ser curado, aquela pessoa foi curada. Então, a palavra de Deus, ela é ativa, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é criativa ainda hoje, né? Não é só uma palavra que foi para a criação passada e deixou. Ele é um Deus vivo, atuante, e quando ele diz, quando ele ordena, quando ele fala, o poder criativo dele está presente. Então, a gente precisa entender que essa é uma realidade que é dinâmico, que é vivo, que é efetivo, que é eficaz, esse mover da palavra de Deus, né? E é atual, é para você, é para nós. A gente acreditar que o dito de Deus, o dizer de Deus, é tremendo. Então, às vezes, a pessoa está com uma enfermidade e vai aos médicos e faz exames, e, através daqueles exames, o médico dá uma palavra, um diagnóstico. Olha, é isso, isso, isso. Dá um prognóstico. O que é prognóstico? É uma antecipação, uma probabilidade de como a coisa vai evoluir, se é muito grave, se não é grave, uma previsão, né? Então, o médico dá o diagnóstico, dá o prognóstico, mas quem que dá a última palavra, né? No livro de Isaías, conta uma passagem que o rei Senaqueribe era um rei da Assíria. Naquele momento, o Império Assírio estava se expandindo e dominando. Já havia destruído o reino de Israel, agora estava só o reino de Judá. Judá e Benjamim eram ali aquela parte que sobreviveu sob o reinado dos descendentes de Davi. E Ezequias era um descendente de Davi, era o rei da época. E Senaqueribe mandou os exércitos para pressionar Jerusalém e mandou uns mensageiros a Jerusalém e uma carta para o rei. E ele leu a carta ali diante do povo, no muro. E os mensageiros do rei falavam lá o assírio, né, a língua dos assírios. Eles disseram: olha, pode falar conosco em aramaico, em assírio, sei lá, na língua de vocês. Não precisa falar em hebraico. Aí o mensageiro do rei estava ali para intimidar, estava ali para impor medo, para trazer uma palavra de ameaça. O mensageiro do rei da Síria disse: olha aqui, esta mensagem do rei da Síria não é só para o rei, não. É para todo esse povo que está em cima do muro ouvir e saber. E destilou lá as ameaças, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu entrei aqui, cadê o rei de tal lugar, o rei de tal país, porque eu destruí todos eles e vou destruir vocês também. E, por trás dessa palavra do rei da Síria, havia um tremendo exército. Então, aquilo tudo que ele estava falando tinha uma força de realidade, tinha um impacto, mas era uma palavra humana. Era a palavra de um homem. E aí, Ezequias mandou essa carta para o profeta Isaías. Isaías buscou ao Senhor,
E Deus deu uma palavra de resposta para Ezequias, dizendo que Senaqueribe não entraria naquela cidade. Então, ali estava o confronto das palavras. A palavra do homem poderoso, um rei, um imperador com um grande exército, e a palavra de Deus, a resposta de Deus, a palavra que veio através do profeta. Aquelas duas palavras. Então, às vezes, você está diante de uma palavra do homem, diante de um diagnóstico, diante de um prognóstico, diante de uma declaração. Vai dar tudo errado. Você não tem jeito. Então, como que uma sentença humana. E aí, o que a gente faz? Vamos fazer como Ezequias. Porque para nós, aqueles que amam a Deus, que temem a Deus, que creem no seu nome, que invocam o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, quem dá a última palavra é o Senhor, não é o homem. Então, nós vamos a Deus, como Ezequias foi, e o Senhor pode trazer uma outra resposta, uma outra palavra diferente daquela de Senaqueribe. E no caso, o que aconteceu é que um outro rei lá, se não me engano, o rei do Egito, levantou um exército e foi para cima de Senaqueribe, e eles tiveram uma batalha, e Senaqueribe se retirou antes de invadir propriamente Judá, antes de invadir Jerusalém. E aquela palavra do Senhor prevaleceu. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é criativa, ela é poderosa, foi poderosa na criação, mas ela é ativa, é viva e eficaz também hoje. Tanto diz Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela é operosa, ela é viva, ela é eficaz, ela muda destinos, ela intervém. E aqui, neste texto de Hebreus 4:12, diz que ela sonda a gente, como uma espada de 2 gumes, que vai lá no fundo da nossa mente, do nosso interior, do nosso coração, dividindo alma, espírito, juntas e medulas, e discernindo as intenções do coração. Porque a nossa mente tem o consciente e o inconsciente. O inconsciente é o coração. E essa parte a gente não consegue sondar, mas a palavra de Deus sonda. Então, às vezes, a gente está com medo, às vezes a gente está com uma preocupação negativa, muito ruim. Às vezes a gente está com uma crença errada e que vem da parte dos homens. Uma ameaça que vem dos homens, uma crença que vem do inimigo, e aquilo está no nosso coração, no nosso inconsciente. A gente não sabe por que está sofrendo, não sabe por que aquela ansiedade está dominando, aquele medo está prevalecendo. Aí a gente busca o Senhor. E aí a palavra do Senhor, como espada, vem e nos sonda, porque ela é viva, ela é eficaz, ela vai lá e vai mostrar o que está no coração, as intenções, as motivações, as crenças que estão por trás dos nossos temores, as crenças que estão por trás das nossas ansiedades, preocupações excessivas. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é a verdade. Então, você vai escolher aonde você vai firmar sua mente,
onde você vai firmar seu coração, onde você vai firmar a sua fé. Se é a palavra do homem, se é o diagnóstico do homem, se é o prognóstico, se é a acusação do inimigo, se é um discurso desse mundo, se é uma narrativa deste mundo, ou se é na palavra de Deus. E como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é dinâmica, ela é criativa, ela é poderosa, ela é operosa, operante, ela intervém, não só para nos iluminar e nos mostrar o que está no coração, mas ela intervém fora da gente, ela intervém nas coisas práticas da nossa vida, ela muda rumos. Então, nós precisamos acreditar, lembrar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Agora vamos ver o segundo aspecto da palavra de Deus, as santas escrituras, as escrituras sagradas, a Bíblia. Nós amamos a Bíblia. Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. O salmista, no Salmo 119, ele diz: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Então, nós amamos a palavra de Deus, a palavra escrita, essa carta de amor que Deus deixou, mandou, legou para nós. E nela estão os mandamentos, as leis, os preceitos, os testemunhos do Senhor. E é nisso, nessas escrituras sagradas, que a gente vai beber todo dia, vai comer o pão espiritual e vai alimentar a nossa fé, alimentar o nosso entendimento, a nossa visão. E aqui também teremos um confronto entre o que a palavra de Deus diz e o que o mundo diz. Por isso, a gente precisa estar versado nas Escrituras. Por isso, a gente precisa comer deste pão, desta palavra, deste alimento espiritual, todos os dias. Todos os dias você levanta pela manhã, faz a sua higiene, você se organiza, você prepara o seu café da manhã e você se alimenta. Todos os dias você almoça e janta. Todos os dias você bebe água. Então, pensa, para a sua vida espiritual, a palavra de Deus escrita é alimento para você. É ali que você vai comer e beber da fonte que é Deus. Então, às vezes, a pessoa, ao acordar, ela pega o celular, ela entra no Zap, ela entra no Instagram, ela entra no Face, e ela já começa a se alimentar, ela vai procurar notícias, começa a se alimentar de uma outra palavra, que não é a palavra de Deus. Então, a gente precisa prestar atenção como cristão nos últimos dias, que somos bombardeados por todos os lados, com muitas vozes, com muitas meias-verdades, tentando iludir, enganar. Como eu tenho dito, aquela coisa de trocar a verdade pela mentira, a troca de sinais, as narrativas, o jogo do inimigo. Fala a verdade, fala mentira, meia verdade, meia mentira. Ele vai falando uma coisa e outra, bem e o mal, ele vai trocando tantos sinais que vai confundindo, que a pessoa não tendo uma referência da verdade, não tendo uma referência da palavra de Deus,
não sabendo usar a palavra de Deus para interpretar essas vozes do mundo, a pessoa vai ser enredada, engodada, vai ser enganada. Então, as Santas Escrituras são o fundamento da nossa regra de fé, de prática do dia a dia, são a referência, os preceitos do Senhor, os testemunhos, os mandamentos, as leis, as ordenanças servem para nos balizar, para guiar-nos. Como diz também no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, você lê a palavra, você guarda a palavra, você memoriza a palavra e você traz ela para junto do seu coração. Porque quando a tentação vem, quando o inimigo tenta te derrubar, tenta desviar você dos caminhos retos do Senhor, a palavra está ali para te dar o alerta, para dizer, olha, isso é pecado. Não se deixe enganar. Então, as Escrituras, elas não devem ser apenas um livro que a gente idolatra. Nunca devemos idolatrar as Escrituras. Nós amamos, adoramos o Deus das Escrituras. Mas nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante. Que a Bíblia foi inspirada por Deus. E ele mandou a palavra para nós como um dom precioso para nos ajudar. Pensa que você é um privilegiado, porque você tem a Bíblia, versões várias, grande, pequena, Bíblia de estudo, Bíblia disso, tem a Bíblia no celular, você tem acesso às Escrituras. Nos dias do Novo Testamento, não existiu o Novo Testamento. Ele foi sendo construído pelos evangelistas, depois Paulo, Pedro, as cartas, e, por fim, João nas suas cartas e no Apocalipse. Mas já existiam as Escrituras sagradas do Velho Testamento, as Escrituras dos judeus. Essas Escrituras, elas começaram a ser registradas por Moisés. Então, tudo que conta no Gênesis, todo o livro de Gênesis, foi Moisés que registrou o Gênesis, que escreveu. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, são chamados o Pentateuco. Então, Moisés é que escreveu esses 5 primeiros livros, porém, aquilo tudo que vinha lá do Gênesis veio por tradição oral. Então, o pai contava para o filho, que contava para o seu filho, para o seu neto, e assim a tradição oral, fazendo essa manutenção, esses relatos até Moisés. E Deus preparou Moisés como um homem de conhecimento, foi treinado, foi instruído no palácio de Faraó, foi criado como filho da filha de Faraó. Então, um homem que versado no conhecimento. E também no hebraico, na língua egípcia, e ele foi, então, o escritor dos 5 primeiros livros. A partir dali, Josué, e vai embora, os juízes, Samuel, os salmistas, os reis, os profetas, maiores, menores, então vai até Malaquias, compondo o Velho Testamento. Então, nos dias do Novo Testamento, as pessoas só tinham o Velho. E essas escrituras ninguém tinha em casa. As pessoas iam nas sinagogas todo sábado
para ler as Escrituras, porque ninguém tinha o livro de Isaías em casa. Era um fariseu ou outro, multibilionário, rico, um escriba da lei, um sacerdote que podia ter porções das Escrituras em casa. Mas o povo não tinha. Você é um privilegiado. Você tem as Escrituras dentro da sua casa. E você, como filho de Deus, como servo de Deus, como serva de Deus, precisa se alimentar. Precisa encher a sua mente das santas Escrituras. Guardar a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra ele. Então, essas escrituras elas foram registradas num período de mais ou menos 1.500, 1.600 anos, desde Moisés até João. No Novo Testamento, o último registro, o último livro escrito foi Apocalipse, né? O Evangelho de João, ou Apocalipse, mas o último escritor sagrado foi João, por volta do ano 100. Moisés, os estudiosos, alguns dizem que ele era ano 1500 antes de Cristo. Então, é nesse tempo que Deus nos deu essa maravilhosa carta de amor. A Bíblia é chamada de Bíblia porque ela é uma biblioteca, ela é um apanhado, ela é um conjunto, ela é um agregado de livros e livros e livros e livros. E é uma coisa maravilhosa. Então, você, no seu dia a dia, nós precisamos beber dessa fonte, comer desse alimento, encher a nossa mente da palavra de Deus. Por quê? Quando vierem as vozes do mundo, as vozes do inimigo, da ameaça, da condenação, os maus agouros, os maus prognósticos, nós não vamos colocar a nossa fé nessas coisas, e sim nas Escrituras Sagradas. Porque quem dá a última palavra é o Senhor. E a palavra dele não falha. A palavra dele permanece para sempre. E ela é ativa, ela é viva, ela gera fé. Veja o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, quando você ouve as Escrituras, quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê, quando você recebe a mensagem de Deus, a sua fé é edificada. Então, não seja negligente com a palavra de Deus. Não seja preguiçoso. Não seja uma pessoa que se farta de alimento de péssima qualidade nas mídias sociais ou, né, nas vozes desse mundo, e que seria umas cisternas rotas que não retêm a água, então a água lamacenta. Joga isso fora, para com esses excessos e se dedique à palavra de Deus e veja, porque ela vai alimentar você, vai nutrir a sua fé, a sua vida espiritual. Então, no próximo domingo, nós vamos avançar falando ainda um pouco mais desses aspectos da palavra escrita e os outros 3 aspectos da palavra que eu mencionei hoje. Vou lembrar o Verbo, que é Cristo, a segunda pessoa da Trindade, chamado a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Deus quer dizer coisas para você. E essa palavra que nos alimenta. E a palavra que está escrita nos céus. Deus te abençoe. A paz do Senhor.